Olá, meu nome é André Pires, seja bem-vindo ao canal e hoje eu vou falar sobre uma estratégia que você pode começar a usar para acelerar a sua evolução de carreira ou como empreendedor. E eu dividi essa estratégia basicamente em 3 passos que eu acredito muito que devem ser executados nessa ordem. Essa estratégia eu desenhei baseado nas minhas próprias experiências e de outras pessoas também que trabalham tanto como empreendedores, são empresários ou até carreiras tradicionais mesmo na iniciativa privada. Então eu vou estar compartilhando aqui com vocês o que funcionou muito para mim e para outras pessoas que eu acompanhei de perto durante esses últimos 6 anos. E a primeira parte dessa estratégia é dizer sim a tudo. Ou seja, tudo que as pessoas te convidarem para fazer, tudo que você quiser fazer naquele momento, não pensa muito, simplesmente diga sim e faz. Mesmo que seja participar de uma reunião como observador, ou às vezes fazer um trabalho de graça para um amigo seu ou uma outra empresa que você gosta e já conhece, ir para lugares que você nunca foi, conhecer e conversar com pessoas diferentes e principalmente estudar ou fazer atividades que você nunca fez ou que você nunca estudou antes. Bom, e por que esse primeiro passo é muito importante? Porque eu acredito que a maior parte das pessoas elas têm dificuldade de saber o que elas querem fazer da vida. E essa primeira estratégia serve justamente para a gente descobrir. A gente nunca vai saber tomar as melhores decisões se a gente não souber todas as opções que estão disponíveis para a gente. E dizer sim a tudo é uma excelente maneira da gente aprender sobre coisas que a gente nunca aprenderia antes. Se você conhece alguém, às vezes, que é uma pessoa que tem um conhecimento muito profundo em uma determinada área, de forma que às vezes até essa pessoa começa até a ser chata de tanto que ela só sabe falar nisso, ao invés de você julgar, tenta conversar com ela. Ela vai te passar todo o conhecimento que ela adquiriu em vários anos em poucos minutos de conversa. Você não vai se tornar um especialista naquele assunto, mas você vai conhecer pelo menos minimamente para te abrir um novo universo de possibilidades dentro da sua cabeça e até para você usar isso para conversar com outras pessoas e descobrir novos universos em outros lugares. Para mim, pessoalmente, eu sempre fui uma pessoa que tive pelo menos um mínimo de interesse em qualquer coisa que aparece para mim, e isso sempre funcionou muito bem a meu favor, porque eu acabo me interessando pelo assunto logo de cara e querendo aprender o máximo possível sobre ele no mínimo possível de tempo. Como eu falei, nunca me tornei um especialista em todas essas coisas, mas esse mínimo de contato te torna uma pessoa com mais conhecimento global, mais cultura global sobre vários assuntos, e com certeza isso vai ser uma peça no seu quebra-cabeça que vai te ajudar muito daí pra frente. E antes de falar sobre a segunda estratégia, eu queria dizer sobre um grande problema nessa primeira estratégia, que é, em algum momento você vai ficar sem tempo. Seja porque você está indo em vários lugares que você não conhecia, conversando com várias pessoas que você nunca teve contato antes, tendo contato com vários negócios, fazendo trabalhos de graça para empresas de pessoas que você conhece. Em determinado momento você realmente vai ficar sem tempo. E não é aquele sem tempo de simplesmente priorizar e não querer fazer as coisas. É simplesmente porque você não vai ter horas no seu dia para fazer tudo isso que você está dizendo sim. Então não é sustentável fazer isso para sempre. É claro que é sempre bom manter pelo menos um mínimo disso ao longo da nossa vida para a gente aprender mais. Mas chega um momento onde a gente não mais consegue. E é aí onde você tem que se atentar ao longo desse processo e quais foram as coisas que te deram mais paixão, mais prazer em fazer ou em aprender. E aí você cuida muito bem delas e leva até o segundo ponto da estratégia. E o segundo ponto da estratégia é foco. As chances são que ao longo dessa sua caminhada dizendo sim a muitas coisas, que pode durar semanas, meses ou anos muitas vezes, você descobriu algumas ali que te dão uma verdadeira paixão e que você começa a querer fazer. E não tem problema nenhum se isso não aconteceu ainda, você pode simplesmente continuar repetindo o primeiro passo enquanto você trabalha com outras coisas até você descobrir alguma coisa que você realmente vai ter vontade de fazer com força. E aí você começa a aplicar a segunda estratégia, que é a estratégia do foco. E ela é muito difícil. Eu sei que a maioria dos empreendedores tem essa dificuldade, eu mesmo já caí nessa armadilha, que é a armadilha de querer fazer tudo sozinho. Ninguém consegue fazer tudo sozinho. E aos poucos, a gente tem que começar a entender quais são os nossos pontos fortes. Qual é a vantagem competitiva que a gente tem. A gente pode até ser bom em muita coisa, mas a gente tem que escolher aquelas que a gente gera o maior resultado se a gente focar em comparação com as outras pessoas. E aí as outras tarefas a gente então delega para outras pessoas. Então essa estratégia de encontrar o seu foco, basicamente é entender a sua vantagem comparativa. O que é que você consegue fazer muito melhor e muito mais rápido do que a maior parte das pessoas que estão ao seu redor. E mesmo que você faça muitas coisas nesse momento, você começa a treinar alguém para substituir. Isso funciona tanto para empreendedores, quanto também pessoas que seguem carreira dentro de empresas privadas.
é muito bom você compartilhar conhecimento dentro da empresa que você está e ir treinando alguém para fazer uma coisa que você faz se você já decidiu que o seu foco vai ser outro daí para frente. Isso te libera mais tempo e te torna melhor e mais eficiente, entregando mais resultados naquilo que você está atuando. Então, aos poucos, você vai se tornando uma pessoa com um conhecimento um pouco mais vasto depois da primeira estratégia, mas agora um pouco mais focada depois que você entrou na segunda estratégia. Avançando ainda mais na segunda estratégia, você começa a focar minuciosamente naquilo que você quer fazer ou precisa fazer agora. E aí, é o agora mesmo, não é pensar daqui a 6 meses, 1 ano ou 5 anos. É simplesmente fazer aquilo nesse momento que vai te trazer mais resultados. N motivos que não dá pra gente conversar nesse vídeo hoje, a maior parte das pessoas se beneficia muito com estratégias e metas de curto prazo. E a maior parte das pessoas se perde quando elas ficam pensando em coisas muito distantes da realidade delas. Eu não estou falando que não é para você ter nenhuma meta de vida de longo prazo. Eu simplesmente estou dizendo que é melhor que depois que você saiba delas, você acorde todos os dias e pense no dia que você está vivendo e não daqui a meses, anos. E nesse momento de foco, não dá mais para a gente continuar dizendo sim a tudo. Então, o que funcionou muito bem para mim e para outras pessoas que eu conheço é simplesmente para você continuar aprendendo habilidades novas, estude aquilo que você quer naquele momento. E não fica se forçando a aprender uma coisa muito maçante que você vai usar daqui a muito tempo e não vai usar imediatamente agora. Então, sei lá, começa a assistir documentários sobre coisas que você quer naquele momento, que te agradam naquele momento. Começa a estudar sobre assuntos que você realmente vai ter prazer, vai ter paixão em estudar. Dessa forma, você continua com o seu apetite por aprendizado, enquanto você foca em alguma outra coisa que é mais importante. Então, você continua ampliando um pouco seus horizontes e trazendo muito mais resultados se você está focando minuciosamente naquilo que você precisa fazer agora. E com o tempo, quanto mais você vai delegando suas habilidades, treinando novas pessoas e desenvolvendo esse seu lado formativo de informar, de treinar as pessoas que estão ao seu lado, mais você vai sendo produtivo e mais dinheiro você vai ganhando consequentemente. Se você estiver dentro de uma empresa, a chance são que você vai começar a ser promovido mais rápido com esse movimento. Vale lembrar que dentro de uma empresa também é muito importante você observar a postura e os movimentos das pessoas que estão acima de você na empresa. Porque somente entendendo e se tornando cada vez mais parecido com essas pessoas é que você consegue progredir mais rápido numa empresa privada. Bom, e agora que já passamos da primeira estratégia, que é dizer sim a tudo e agregar o máximo de conhecimento, que fomos para a segunda, que é o ter foco e ser mais produtivo, entender a vantagem competitiva e começar a treinar outras pessoas para trabalhar junto com você em sinergia, passamos então para a terceira estratégia. A terceira estratégia é gestão e longo prazo. Então, nesse ponto, as chances são que você vai ser uma pessoa com uma liberdade financeira muito maior, muito mais estável do que você era antes e cercado de pessoas competentes ao seu redor que vão poder te ajudar a chegar mais longe. E é nesse momento onde você tem que se preocupar mais com a gestão e com o longo prazo. Aí sim, você se torna uma pessoa que vai começar a exercer funções mais estratégicas. Até porque a função de um executivo, principalmente empreendedores que têm uma empresa nova, é liberar o tempo dele, muitas vezes, para ter ideias ou desenhar metas para que a equipe execute a longo prazo. E é exatamente nesse momento que você começa a exercitar esse trabalho. Então você começa a ser um gestor mais do que uma pessoa que opera no dia a dia. Então você sai da parte operacional, a tendência é que isso aconteça, é o ideal que isso aconteça. Você se torna uma pessoa mais estratégica, mais gestor e começa a pensar mais no longo prazo em como trazer resultados daqui para frente, aí sim nos próximos meses, nos próximos anos. Nesse momento é muito importante que você comece a aprender sobre gestão de pessoas, gestão de projetos, sobre riscos, sobre escalonamento e o que pode acontecer com a sua empresa ou seu mercado daqui para frente. E se você estiver dentro de uma empresa privada com uma carreira tradicional, você vai estar cada vez mais aliado àquelas pessoas que representam o núcleo estratégico da empresa. E aí você vai ter várias outras pessoas abaixo de você realizando as tarefas operacionais que hoje você já domina porque você já passou por aí. Então vai ser muito mais fácil, se você já teve todo esse conhecimento acumulado e em seguida você soube aplicar o foco naquilo que você era bom, se tornando um especialista em alguma coisa, agora que você está no campo estratégico, tudo isso se resume, tudo isso se traduz de uma forma muito mais simples para te tornar um bom líder dentro dessa empresa onde você está atuando. E dessa forma, focando mais e mais no longo prazo, conforme o resto das coisas se alinham, a gente consegue trazer mais e mais resultados e mais escalonamento ao longo do tempo. Então, bom, essa foi a estratégia que funcionou, pelo menos para mim,
nesses últimos 6 anos que eu venho empreendendo, e antes disso também funcionou em carreira tradicional dentro de empresas privadas, que eu trabalhei na área de engenharia civil. Conversando com várias outras pessoas do mercado, também vejo que isso costuma funcionar muito bem para quase todo mundo. E é uma coisa que não é tão difícil assim de pôr em prática. É claro que exige disciplina e atenção todos os dias para você saber se você está no caminho certo ou não. Não se esqueça de começar pelo primeiro passo, que é dizer sim a tudo e acumular o máximo de conhecimento que você pode, no máximo de tempo que você consegue. E bom, pelo vídeo de hoje é isso, espero que você tenha gostado. Se isso te impactou de alguma forma, segue aqui o canal, deixa o seu like e pode perguntar alguma coisa no comentário se você quiser. Compartilha com algum amigo que você acha que vai gostar desse vídeo também. E é isso, te vejo na próxima.